Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Aqui é Lívia Carolina, falando diretamente de Brasília para o seu Política ao Quadrado. Tudo bom com vocês? Gente, eu sei que o P2 é um programa descontraído, que pretende ser solar e acolhedor, e a gente sempre tenta deixar uma mensagem para vocês de sigamos em frente. Claro que a gente não pretende abandonar essa nossa identidade, muito pelo contrário, a gente pretende reforçá-la. Mas, no dia específico de hoje, eu me senti obrigada a citar acontecimentos terríveis que ocorreram no Brasil nessa última semana. Primeiramente, como uma certa reverência à implacabilidade da realidade. Em segundo lugar, para tentar situar a situação de calamidade em que o país se encontra. Quase 420 mil mortos pelo Covid-19, a partida do querido ator Paulo Gustavo, vitimado pela mesma doença, o assassinato brutal de 3 anjinhos e de 2 profissionais da educação em uma creche em Santa Catarina, a chacina de 25 filhos e filhas da comunidade de Jacarezinho, no Rio de Janeiro, e, por fim, o início de uma CPI, em que eu pude ver várias vezes a política tentando capturar a ciência, não para tentar defender a vida, mas para banalizá-la. Então, vamos respirar. Eu tenho certeza que nesse programa nós vamos debater sobre temas bem transversais que vão jogar luz a esse contexto caótico, não é não, Caião? Querida Lívia, minha parceira, eu posso caetanar? Pode. DJ, vamos lá, hein? O sol nas bancas de revista nos enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia, eu vou por fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Viva Bahia, viva a poesia. E olha, Lívia, uma pergunta. Querer um Brasil além manchetes será alienação? Cara, eu estou muito assim, eu não leio mais jornais. Será que eu estou cultuando a ignorância? Será? Olha, se eu estiver cultuando a ignorância, eu vou levar uma peia do nosso convidado de hoje, viu? Aqui hoje, diante de nós, está um livre pensador, um provocador, amante da racionalidade, da análise, da filosofia e da crítica. E por isso mesmo ele desperta os instintos mais primitivos, tanto em setores da esquerda quanto da direita. Ele é o doutor em filosofia e professor titular da Faculdade de Comunicação e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da Universidade Federal da Bahia. É também coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital. E estou aqui com o professor Wilson Gomes. Muito obrigado pela presença, professor. Tudo bom, professor? Tudo bom, prazer estar aqui, Caio, Lívia, ouvintes. Grande prazer, viu? Obrigada. Ótimo. Professor, no seu Twitter, o senhor fala que está em um relacionamento complicado com a democracia liberal. Quem que está complicando isso, hein? De quem que é esse BO? Tá difícil se envolver com essa moça ultimamente, que me faz sofrer demais, entendeu, Caio? Na verdade, ela é difícil, né? A democracia é uma ideia fascinante, né? Enquanto ideia, a melhor ideia de todas, mas, na verdade, não existe a democracia, né? Existem são estados democráticos, sociedades democráticas, ou não, né? Mais ou com menor ou menor convicção. E, além disso, tem o fato de que tem que fazer as contas com a realidade quase o tempo todo. Então, quando você sai da ideia de democracia para ver estados concretamente democráticos, aí é um encontro com a imperfeição, com a realidade, né? A idealização cai por terra e você tem que viver a experiência, né? Como toda relação, ela é feita de muitas relações, não é uma só. Mesmo que dure muito tempo, ela nunca é uma só, são várias reações. Você casa e recasa várias vezes com a mesma pessoa, e com a democracia liberal tem isso, né? Da minha parte, é paixão pura, nem sempre a moça corresponde, nem sempre me faz feliz. Já renunciei a buscar a perfeição nela, mas aí, vamos tocando o barquinho, porque continuo escolhendo todos os dias, viu?
Quando é que começou essa crise conjugal, professor? Olha, não, assim, pensando em termos abstratos, sempre, né? A ideia de democracia, a experiência democrática é uma experiência de desafio. A gente fala da democracia, eu falo isso para meus alunos o tempo todo. Tem a impressão que estamos falando de uma experiência histórica gigantesca, né? Séculos de democracia, coisas consolidadas, já sabemos como é que funciona. Quando, na verdade, do ponto de vista da história da humanidade, é nada. Democracia é uma experiência curtíssima, né, da história da humanidade. Teve uma experiência democrática em Atenas, que é bastante diferente da experiência nossa. Aparentemente, Roma já foi uma democracia, tanto que traduziram o termo democracia em romano, que é república. Teve uma experiência republicana, Roma é importante também. Aliás, as duas experiências, a experiência da Atenas, de Péricles e da Roma republicana foram importantes para marcar. Depois disso, some. Tem, de vez em quando, uma experiência reaparece aqui e ali. Acho que a última experiência assim, antiga foi a Veneza, que caiu sob Napoleão. Mas, assim, vai e vem. O Robert Dahl, que é um pesquisador dessa área, diz que os vikings foram democráticos, mas como o Dahl se acha descendente dos vikings, isso é meio suspeito. Mas apareceu por ali. Sumiu do mapa. É uma ideia muito difícil de concretizar. É um combinado muito difícil. Ele vai reaparecer no século XVIII, né, na Revolução. Veja aí, na Revolução, com idas e vindas, porque tem a Revolução Francesa, então tem a Revolução Democrática, né, depois vem o terror. Né, e aí a República cai, e aí volta, tem a restauração, tem tudo mais. Então, mesmo no século XVIII, é uma ideia que encontrava desafios e não se expandiu imediatamente, embora tenha sido adotado em dois países considerados grandes na época, né, dos Estados Unidos, nascente, e a França, mas teve idas e vindas e tal, a tal ponto que no século XX nós chegamos a determinado momento ali, depois se abandonou as democracias, se abandonando a experiência democrática liberal na Europa nos anos 30, nos anos 40, e nos anos 40, poucos países que tinham vindo de revoluções liberais continuavam democratas, né? Teve ali um backlash terrível. Começou -se a restaurar a democracia na Europa a partir de 45, e aí tinha uma grande parte da Europa que já estava sob domínio soviético. Aí volta, tem uma segunda parte da Europa que só volta à democracia, ou começa a ter experiência democrática depois dos anos 90. Né? Nos 90, mesmo vocês são garotos aí, foi ontem, né? Os anos 90. Na América Latina, da mesma maneira, tínhamos países democratas, o Brasil desde o século XIX apenas, final do século XIX, mas no século XX tivemos vários períodos autoritários. Meu pai passou por 2 ditaduras, né? E eu estou quase empatando com ele aqui, passei por uma nos anos 60, e aí nesse caminhamento que nós estamos aí, eu tenho medo de ter que empatar com meu pai. Meu pai passou por 2 ditaduras. A primeira geração de brasileiros que realmente passou 3 décadas sob uma democracia consolidada, etc., é a geração de vocês, que resolveu brincar com ela e entregar para Bolsonaro recentemente. Eita. A geração que mais teve experiência democrática foi a primeira a renunciar explicitamente e livremente, sem nenhum golpe de Estado nem nada, foi essa aí, né, que se caminhou desse jeito. Então, a experiência democrática no Brasil, na América Latina, no mundo, é uma coisa curtíssima. A gente mal sabe como esse negócio funciona, se esforça para dar certo, né? Pouco tempo tivemos a Primavera Árabe, dizendo, não, agora tem uma restauração democrática nos países árabes, que esses aí sempre foram resistentes à democracia. Mas depois, vem no Egito, né, fizeram a Revolução, depois desandou tudo, né, a Irmandade Muçulmana tomou tudo de volta. Então, vai e vem. Nós vivemos num momento de maior expansão histórica da experiência democrática. Isso, não obstante, estamos aí, como nós todos dizendo, toda a parte professando crise da democracia, né, democracia desafiada, estamos na fase da pós-democracia, precisamos pensar no que vai vir depois e tal, etc. Então, não é fácil não do ponto de vista histórico, né? Não é que estamos assim no pico do Himalaia de quem acredita de democracia, né? Chegamos ao ponto mais alto, sabemos tudo. Não, nada. A maior parte da história da humanidade temos regimes autocráticos. Acho que a autocracia é mais connatural à experiência humana.
democracia desafiadora mesmo, né? É uma inovação, uma ideia contra-intuitiva, inclusive. Eu acho que uma grande parte do problema com a democracia não é minha, é um problema histórico mesmo, né? Nós estamos aprendendo a consertar a democracia, como diz Bobbio, né? Assim, em pleno voo, nós estamos no avião consertando o avião. Né? Não tem jeito, tem outro modo de fazer isso. Professor, trazendo para o Brasil, você falou da pouca idade que tem a democracia em termos da história mundial mesmo, e no nosso caso ela é muito mais nova ainda, né? E então, assim, eu ouço alguns especialistas dizerem que o grande problema da democracia brasileira, é que a democracia brasileira, as nossas experiências democráticas, elas sempre foram tuteladas e com um pano de fundo de um autoritarismo que está sempre ali latente. Na sua opinião, qual é o principal problema da democracia brasileira? Se dá para falar em um só ou dois, o que o senhor acha? Nós temos muitos problemas. A sociedade brasileira é muito problemática, sob muitos aspectos. Então, nós temos muitos problemas. Do ponto de vista histórico, a nossa experiência de consolidação da democratização do país, é desafiadora. A gente não veio de uma revolução liberal, né? Uma revolução burguesa. Para chegar à democracia na França, tiveram assim quantos anos, né? A Europa precisou passar pelo Renascimento, pelo Iluminismo, né? Longos períodos de preparação cultural, etc. Quando chega na Revolução, as revoluções burguesas do século XVIII, você tem já um caldo de cultura, tem um conjunto de mentalidades, de valores compartilhados, etc. Né? Basta ver a produção dos iluministas, entender como é que chegava a ideia de libertar todos os homens nascem livres. É uma ideia potente, poderosa, capaz de conduzir mentalidades, etc. A ideia de que o cidadão deve ser o soberano do Estado, essa é uma ideia poderosa. A ideia de igualdade, que na França virou fraternidade, que, portanto, foi importante colocar no lema da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade como fundamental. Foi preciso muita estrada. Tivemos uma grande estrada, que foi a própria experiência do conceito de tolerância, que só foi possível ser formado depois das guerras religiosas que destruíram a Europa. Então, temos um valor aqui que precisa defender, né? Temos a própria experiência, que não é democrática, são duas experiências diferentes. A experiência do liberalismo, a escola democrática é uma coisa, né? Sufragista, igualitarista, de liberdade política e tal. E vem a experiência do liberalismo, e essa é bem europeia, né? Que é a questão de o Estado absoluto é o teu inimigo, rouba a tua liberdade, não te deixa viver. Então, o liberalismo tem como inimigo o absolutismo, enquanto que a democracia ela tem como adversário a autocracia, né? Então, quando converge ali no século XVIII as duas escolas, a escola liberal e a escola democrática, né, os dois movimentos e tal, vem de muito tempo de preparação dessas mentalidades. Os franceses fizeram a sua viagem iluminista, os ingleses a sua viagem liberal, mas no fundo acabaram se encontrando em um determinado momento, digamos, a partir de determinados princípios. O Brasil não, né? No Brasil, nós tivemos uma república instalada através de um golpe militar, né, com apoio da oligarquia rural, né? Então, não teve revolução burguesa, não teve uma burguesia que precedesse, e, sobretudo, não teve uma mentalidade democrática que precedesse a isso. Então, experiências democráticas dessa começa meio torta, porque, tá bom, vamos implantar princípios aqui, quer dizer, vamos fazer o design institucional, tá? Vamos desenhar instituições para esse novo regime. Mas a mentalidade ou a cultura que deve acompanhar isso não foi forjada anteriormente. Então, ela foi ter que ser produzida a posteriori, depois das instituições. Então, você faz design institucional sem ter cultura democrática. Uhum. E aí, algumas coisas saem penadas, né? Aí nós temos um design democrático, um desenho institucional democrático, mas uma mentalidade absolutamente não democrática, né? Vou dar só um exemplo. Quando, ali pelos nos anos 80, no início dos anos 80, eu entrei na universidade aqui no Brasil, logo depois eu fui embora para a Itália, fazer a universidade lá.
E a Itália viveu uma crise política tremenda naqueles anos, porque o Moro, Aldo Moro, né, que liderou a Itália durante a restauração democrática depois do fascismo e tal, o líder do Partido da Democracia Cristã, já tinha sido sequestrado das Brigadas Vermelhas e tinha aparecido morto, mas morto em Roma mesmo, em algum lugar ali. Certo? Então era uma crise terrível. Né? Cada semana caía um governo. O parlamentarismo depende de acordos. Aqueles acordos são sempre precários, porque nem democracia cristã, nem socialista, nem comunistas tinham, de fato, uma maioria para governar sozinho. Quando chovia em Roma, e o acordo desaparecia, ainda mais em crise política, caiu o governo. E eu não entendi aquilo. Como é que pode? Eu vinha nos anos 80, ainda vinha da experiência minha de absolutamente ditadura. Quando eu cheguei na universidade com 17 anos, eu nunca tinha vivido um dia na minha vida sem ditadura. E aí vou para lá e, de repente, não me entra na cabeça de um sujeito desse, que é criado no Brasil, que é possível o Estado sobreviver sem governo. Não entrava na minha cabeça. Mas toda hora caiu o governo na Itália e tudo continuava funcionando. Né? Demorou um tempo para eu entender que, primeira coisa, na experiência republicana, Estado e governo são duas coisas completamente diferentes. O Estado é democrático, o Estado é aquilo que é dependente da soberania popular, etc. Governos são mandatos temporais que existe para fazer as coisas funcionarem. O governo não é dono do Estado. Essa foi a minha grande experiência de choque quando eu tinha lá 18, 19 anos. O governo não é dono do Estado. Pois no Brasil, em termos de desenho institucional, de mentalidade, não de desenho institucional, as pessoas entendem normalmente que o governo é dono do Estado. O cara ganha uma eleição e ganha o Estado de brinde, né, para fazer dele o que quiser, inclusive pode dividir entre os amiguinhos, né, que é o clientelismo, ou para satisfazer os seus próprios apetites. Né? Então, o fisiologismo. Então, você tem aí certas mentalidades, o fisiologismo e o clientelismo, que são típicos de uma concepção pré-republicana, portanto, pré-democrática, de Estado. Isso não encaixa no governo, num regime de democracia liberal. Mas essa mentalidade se mantém inicialmente no Brasil. Nós temos uma mentalidade. Então, até eu descobrir que o Estado não era dono do governo, demorou quanto tempo? Mas precisei fazer essa experiência aí. Mas você volta para o Brasil e vê essa experiência. O dominante é esse. Só recentemente que as pessoas começam a achar estranho que o governo não possa ser dono do Estado, né? Não possa fazer do Estado coisa sua. Que coisa sua, coisa própria, é o oposto de coisa pública, que é a ideia de res pública, né? Não é uma res privada. Ou, no caso brasileiro, é uma res pirata, né? Os bucaneiros se apossam do Estado e fazem o que querem dele. Mas é uma res pública. Essa é a diferença fundamental, né? Em Roma ainda tem as plaquinhas lá em toda a parte de Roma, que foi onde eu cresci, que está sempre escrito SPQR, né? Essa cidade ou qualquer coisa é do Senado e do povo de Roma. Uhum. Do Senado e do povo. O Senado como a liderança política. E do povo de Roma. Ele é o proprietário. A ideia de res pública significa basicamente isso, né? O povo é o proprietário do Estado. Então, esse é um problema da democracia brasileira. O problema de a mentalidade precisou ser forjada a posteriori, depois das instituições. Lá um dia dizendo, não somos mais, somos agora uma república, não somos mais um Estado autocrático. Né? Ok, tá certo. E aí, como é que faz? Nada, faz nada. Apenas em vez temos um presidente agora, em vez de ter um imperador. Mas isso não basta, né? Sim. Não, vamos ter voto, mas como é que vai ser isso? De que maneira? Nada foi feito, não é a ideia, não vem de uma revolução liberal de controlar os poderes do Estado, né, permitir liberdades, o máximo possível de liberdades individuais, devido ao processo legal, certo? A ideia de igualdade política levada extremamente a sério, nada disso fazia parte do pacote. Né? Isso foi sendo construído, né, em longo curso, ao longo disso, com retrocesso. E ainda tivemos nosso período de interrupção democrática. Né? Como disse meu pai, que era um sujeito do século passado, nasceu nos anos 20 do século passado, passou por 2 ditaduras na vida dele. Né? E não teve geração que tivesse, entre governos fracos, autoritários e ditaduras, no Brasil não teve 30 anos de experiência democrática consolidada, e a última foi essa daí.
das pessoas que nasceram a partir dos anos 80 no Brasil. E Professor, deu no que deu, né? professor, e quando a gente vê as pesquisas de opinião, a gente vê que o brasileiro ele apoia a democracia. Será que ele apoia porque ele não sabe o que é? Será que quando se perguntassem para ele assim, ó, democracia, por exemplo, o cara que é eleito, ele tem que negociar com o Congresso. Vai haver um toma lá da cá, dependendo da situação, tal. Enfim, é uma coisa difícil, envolve muita negociação, envolve ceder, etc. Será que o povo apoia a democracia porque não sabe o que é de fato uma democracia? Eu acho que é uma evolução na compreensão da democracia, mas, na verdade, talvez haja uma evolução na compreensão de o que é que está acontecendo e como está funcionando o Estado brasileiro, né? Tem essas coisas de palavras grandes como democracia, né, liberalismo, tal, que é difícil encontrar que todas as pessoas tenham a mesma referência, nem digo o mesmo conceito, mas a mesma referência para essas coisas aí, né? E houve um tempo em que os brasileiros confiavam bastante da democracia, a democracia ainda não era um valor universal, etc., né? Se desafiar. Mas agora não, agora a democracia a expressão democracia conota uma coisa boa. Então, o que nós vemos são dois grupos lutando arduamente, todos em nome da democracia, né? O bolsonarismo, que é enfrentar o STF, porque o STF autoriza os governadores a instalar uma ditadura de impedir as pessoas de saírem sem máscara e contaminar outras pessoas. Essa é uma concepção de democracia absolutamente torta, né? Mas é isso, né? É esse tipo de coisa. Também o garotada foi quebrar tudo em 2013, né? A convicção de que podia, por exemplo, 12 meninos invadir a Câmara de Vereadores de Salvador, e esses 12 meninos tinham mais legitimidade do que os vereadores que foram eleitos. De onde vem a legitimidade? Porque eles são da base popular, logo eles exercem legitimamente o poder. A eleição não dá poder, não dá legitimidade nenhuma, então eles tinham esse direito de intervir nesse lugar e ocupar. Isso era democracia nesse conceito. Aí tem alguma coisa errada, naturalmente, dessa referência. Então, você tem razão, porque quando se pergunta assim, se as pessoas gostam de democracia, todo mundo gosta. Democracia é igual ao amor de mãe, né? Tem desafiante. Todo mundo quer. No Brasil é um dogma. Ninguém pode falar mal de mãe e amor de mãe e de democracia hoje, que acompanha do mesmo jeito. Então, não há desafio a respeito disso, né? Não sei que você seja um excomungado qualquer aí. Tá? Agora, se você faz a pergunta depois, eu lembro que o Latino Barômetro fez a pergunta logo depois, em 2016, depois do impeachment, ele fez essa pergunta e tomou um susto, que é a pergunta que ele vem repetindo sempre, que é sobre a vinculação das pessoas à democracia, né? Se as pessoas acham que a democracia é um valor universal, né? Então, assim formulado, todo mundo é a favor. É enorme a aceitação. Aí você pergunta assim, você abriria a mão de eleições se o sujeito que fosse o líder pudesse dar prosperidade econômica? Sim. Puxa. Então, chegou numa desse tipo de pergunta aí que chegamos a 30%, uma coisa desse tipo de apoio à democracia. Se o apoio à democracia foi inferido a partir de perguntas sobre isso, sobre Estado de Direito, sobre autodeterminação, sobre eleições livres e limpas e sobre coisas desse tipo. Mesmo que o Latino Barômetro pergunte sobre coisas elementares da democracia, que é uma espécie de democracia eleitoral, né? Aquela base fundamental da democracia. Não pergunta outras coisas, como, por exemplo, sobre a situação das minorias e tal, porque aí ainda ia piorar ainda a situação. Então, de fato, é uma ideia desafiante também nesse sentido, Caio, porque as pessoas têm noções muito diferentes de democracia. Tem pessoas que apostam que a democracia é um regime da pura liberdade, né? Qualquer sujeito pode fazer qualquer coisa, né? Que a democracia é um sistema em que a voz das ruas tem que ser ouvida. Eu lembro de 2013 e 2014, a esquerda dizia toda hora, a voz da rua precisa ser ouvida, a democracia é a voz da rua ser ouvida. Meu amigo, a democracia foi inventada para que uma galera que se juntasse não tomasse o poder. A democracia foi feita para proteger as pessoas da voz, do grito e do cacete das ruas, né? Para poder proteger as minorias de quem ruge, de quem junta uma galera para poder dar porrada.
Democracia é silenciosa, é da deliberação, não do grito. É do convencimento, não de juntei um número aqui, portanto eu tenho direito. Né? A esquerda hoje deve ter aprendido em que deu essa ideia, né? De que a rua tem que governar. A rua tem que governar. A rua foi trocada, trocaram os personagens da rua e eles também estão convencidos de que quando eles se juntam na rua, eles merecem ter o que eles querem. Né? E aí, isso não é democracia. Isso é adolescência. É outro conceito, entendeu? Professor, eu fiquei um pouco impactada com uma coisa que o senhor falou. Eu acho que eu já tinha pensado, assim, vagamente em algo parecido, mas não elaborado dessa forma. Por que a nossa geração, que é essa geração que nasceu na abertura, que recebeu a Constituição Cidadã, que teve o prazer de ver a inflação diminuir, que teve o prazer de ver o Brasil com uma economia pujante, porque que tem a internet, né, para poder se expressar e no grau máximo, né, falar com o mundo todo, porque que justamente essa nossa geração que está entregando essa democracia, o que a gente fez de errado? Ou o que a gente não fez? Essa é uma pergunta muito difícil, né? A gente ler melhor quando ler mais distante. Né? Sim. Assim, quanto mais distante de nós é mais fácil, as coisas já assentaram, etc. Primeira coisa, né? Segunda coisa, eu acho que alguns dos acordos fundamentais, digamos, das conclusões, dos combinados em termos de mentalidade, que são fundamentais para sustentar o regime democrático, não são bem estabelecidos no Brasil. É aquilo que eu chamo da cultura democrática. Né? É um conjunto de convicções. Os americanos, por mais que tenham tido também, como no Brasil, um governo com tendência autocrática muito forte, se pudesse governava isso, não obstante isso, eles compartilham mais determinadas convicções. Né? Então, por exemplo, é impossível imaginar que possa haver um golpe de Estado com apoio popular nos Estados Unidos, um golpe de Estado por mão militar com apoio popular nos Estados Unidos. No Brasil, nós sabemos que hoje é possível. Tem um conjunto da população que quer mais o golpe militar do que os próprios militares, por exemplo. O que tem aqui? Tem uma concepção, um conceito completamente errado do que é, digamos, um modelo de vida pública democrática aceitado. A gente negocia tranquilamente uma ideia de sociedade democrática por um outro tipo de sociedade. Né? Por exemplo, nas crises, dane-se a democracia, né? Nós queremos, de alguma maneira, prosperidade. Então, se alguém disser que tem uma saída de prosperidade aí na crise, nós negociamos facilmente a democracia. Ou quando nós identificamos problemas, assim, os problemas nacionais, que são problemas que parecem ser resolvidos de maneira melhor, através de outros métodos. Por exemplo, se descobre que a população foi convencida que a corrupção é o principal problema nacional. Bom, se é o principal problema nacional, como é que a gente resolve a corrupção? Um democrático convicto ia dizer assim, olha, o pacote básico para resolver corrupção em toda parte do mundo significa mais transparência, mais instituições de controle, mais prestação de contas. Transparência, accountability, né, órgãos de controle. Isso é fundamental, o pacote, assim, a receituário democrático para resolver o problema da corrupção. Mas como no Brasil não há, de fato, uma convicção democrática arraigada, a resposta que prosperou foi outra, né? O que é que fazemos com isso? Bom, nós temos que descobrir quem é que corrompe. Quem é que corrompe? A política. Nós não gostamos de política, né? Somos democratas que não gostam de política. Então, nós odiamos a política, precisamos punir os políticos, precisamos encontrar um jeito de puni-los. Se esse jeito for um jeito democrático, tudo bem, mas se não for, também serve. O que nós queremos é que sejam punidos. Quem a gente achar que cometeu o erro precisa ser punido. Nós gostamos de punição. Nós não gostamos de justiça, nós gostamos de justiçamento. Né? Então, essa convicção é fundamental. Então, como vai resolver isso? Vamos ter que dar um jeito para punir os políticos. Ora, mas não dá para ser assim automático, tem que ter o devido processo legal, todo mundo tem direito a ser julgado por um juiz justo, né? Isso é lento, isso é longo, mas é assim que é. Não, nós não queremos. Nós queremos que seja agora e logo.
né? Quero que seja resolvido. Então, uma vez que descobriu que é o político, ou o político do partido X, ou partido Y, não precisa mais nada, não precisa julgamento, não precisa devido processo legal, não precisa um juiz para a sentença, não precisa instâncias, várias instâncias. Né? Nós não gostamos nem de segunda, não queremos instância, queremos resolver logo de uma vez só. Então, há uma concepção aqui que é uma concepção que é radicalmente antidemocrática, ela não negocia com a democracia. Por quê? Porque nós somos autoritários. Esse é um país muito autoritário. Nós temos uma mentalidade autoritária muito forte. Nós temos a autoridade exercida, e inclusive temos uma atração muito grande por autoritários. Né? Aqui na Bahia, por exemplo, tivemos um líder autoritário por muito tempo. Só que os baianos sempre dão um jeitinho, então aqui era aquilo que eu chamo de autoritarismo sedutor. Então, nós gostamos do autoritarismo desde que sedutor funciona e tal. O autoritarismo grosso de Bolsonaro não funciona aqui. Nós gostamos de autoritarismo grosso, gostamos de autoritarismo sedutor. Essas coisas. Então, as nossas soluções dependem das nossas mentalidades, dos valores que nós... Eu caí? Tocou o telefone dele aí. A gente escuta a sua voz, mas não vê o senhor. Ah, voltou. Está me vendo agora? Sim. Apareceu uma mensagem. Ok, era só para dizer mesmo que quer dizer... Temos uma alma autoritária, né? Os valores que nós compartilhamos não são aqueles valores típicos da cultura democrática, né? Então, certas convicções que são fundamentais, certos combinados fundamentais, a gente não compartilha. Esse que é o problema. Então, quando você vê uma situação de crise, nós tivemos um período de crise econômica que depois descamba para uma crise política que agrava a crise econômica, depois tivemos uma crise sanitária. Estamos num período aqui, num conjunto que vai chegar a 7 anos, 8 anos de crise contínua. Né? Quase uma década de crise. Deve ter gente aí que entrou na maturidade em 2013, por exemplo, que nunca viu o país fora da convulsão, da loucura e tal. Como essa pessoa formou-se politicamente, né? Como ela compreende? Então, não compreende, ela simplesmente não é capaz, não tem a serenidade de compartilhar os combinados fundamentais da democracia. Né? As pessoas são contra a favor de Bolsonaro, embora brandindo as palavras democracia, mas a palavra não tem nenhum significado. Significa, basicamente, não democrata é o outro, né? Pilor, né? Quando eu mando em você, é democracia. Quando você manda em mim, aí é ditadura, né? É o Milor. Professor, fazendo um gancho aí da questão do autoritarismo, da questão do justiçamento, né? E trazendo também para a sua área de especialidade, que é a comunicação política. Recentemente, o João Santana fez uma entrevista lá para o Roda Viva, né? Ele falou que a Lava Jato foi o maior esquema de comunicação política que já existiu. Se eles fossem concorrer a um prêmio, eles ganhariam um prêmio de melhor comunicação política no tricampeonato, 2016, 2015, 2016 e 2017. O senhor concorda com ele? Do ponto de vista da comunicação, houve uma ação deliberada assim, para ganhar essas mentes e transformar o país, dar essa histeria que possibilitou aí essa ascensão do Bolsonaro? Sim, eu acho que grande parte daquilo que foi Lava Jato foi comunicação, né? Eles foram ruins na parte jurídica, propriamente dita, né? Comunicação foram mestres, né? Tanto que agora estão reformando tudo. Mas, do ponto de vista da comunicação, não, eles foram mestres, sem dúvida nenhuma. Não é que eles tenham inventado o modelo, né? O João Santana disse isso, mas claramente, né, não, eles não inventaram o modelo veio da Manipulita na Itália, né? A Manipulita, que, de fato, explicitamente, eles copiaram, né, assumiram isso e tal. Essa inquérito judiciária que houve na Itália nos anos 90, ela moldou isso. O cara entendeu, o Di Pietro entendeu que não era possível avançar sobre esse conluio entre política e poder econômico sem o apoio da opinião pública. Então, ele precisava construir essa base de apoio da opinião pública para poder avançar sobre
sobre esse conluio, que é o escândalo chamado de Tangentópolis, né? Isso tem uma lógica, né? Isso tem uma lógica, que é verdade isso, né, professor? Sem Porque dúvida o poder nenhuma. econômico e a política, eles... Sem dúvida nenhuma. Você tem que abrir aí a outra parede para poder ter plateia, né? Uma coisa é a cena fechada, né? Você abre, está dentro da plateia, aí as coisas funcionam. Então, você precisava jogar a opinião pública contra esses outros grupos, né? E fizeram isso com maestria, né, Manipulita. O que o Moro fez foi copiar, Moro e Dallagnol copiaram esse modelo lá, que foi fundamental, foi de sucesso, é isso. E lá, como cá, fizeram a mesma coisa, né? Praticamente implodiram o sistema político, né, que vem depois da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos aquele sistema político tripartite, 3 grandes partidos e mais ou menos a mesma liderança, porque parlamentar, então as pessoas ficam muito mais tempo no poder. Ele implodiu isso. Bettino Craxi, grande líder político italiano, passando debaixo de chuva de moedas, as pessoas jogavam moeda nele enquanto ele era preso, né? Então, políticos se suicidaram. Lá em Itália foi mais punk ainda, né? Houve muitos suicídios de políticos, de empresários, coisas desse tipo. Mas eles conseguiram fazer isso, né? Nesse sentido, com sucesso. Mas também fizeram o contrário, né? Eles fizeram terra plana disso aí, planaram tudo. A Manipulita foi a condição fundamental para Bolsonaro, né? O Bolsonaro, desculpa, para Berlusconi. O Berlusconi veio depois disso aí. E aí volta tudo, né? A primeira coisa que acontece depois da posse de Berlusconi, que foi possibilitada pela terra arrasada feita pela Manipulita, foi a revogação e alteração das leis que permitiam que os promotores fizessem o que fizeram, sobretudo o abuso das chamadas prisões preventivas, exatamente como aqui. Aí, sem fazer isso, todos renunciaram. Imediatamente depois da posse, Berlusconi teve aí, faz sua década inteira, onde voltou tudo, né? Um estado ainda pior, né, da República Italiana e tal, através do Berlusconi. No Brasil, aconteceu alguma semelhança. Portanto, essa pedra era cantada. Quer dizer, uma enorme operação de comunicação política articulada com as outras coisas. Até hoje, os jornais brasileiros, jornalões, são lavajatistas. Quer dizer, mesmo depois de tudo, depois de tudo que o STF diz e que Lewandowski disse, a composição inercial dos jornalões ainda é lavajatista, né, apesar disso. Então, significa que foi uma operação fantástica de conquista das redações e dos corações e mentes populares, e foi fundamental para poder fazer isso, né? Construir uma enorme obra de destruição, a Pars Destruens deles semelhante àquele lá de Manipulita, da Tangentópolis, destruir o sistema partidário, porque isso levou a tudo, levou ao impeachment, levou à prisão de Lula, quebrou todo o equilíbrio que havia no jogo político brasileiro, fez com que surgisse uma nova safra de políticos surfando no bolsonarismo, e estamos aí nessa república. Os italianos chamavam aquilo de lumpa-lumpa, né? A república berlusconiana. Nós estamos mais ou menos nisso, não é? Nessa selvageria que nós estamos vivendo agora, esse regime de barbárie em que nós nos encontramos, tudo isso foi produzido por essa operação. Ela é um dos elementos fundamentais da estratégia de comunicação política acontecer. Professor, o João Santana, nessa mesma intervenção, ele fala que o risco todo esse exagero é a questão de ter alimentado uma rede de ódios também. O senhor concorda com isso? A Lava Jato foi fundamental para começar Não se faz isso sem manipular afeto, né? Sobretudo é isso. Aliás, os brasileiros já devem estar exaustos de odiar, porque desde 2013 e 2014, o que as pessoas mais fazem nesse país é odiar, né? Dos grandes sentimentos que a gente tem, né? Sei lá, esperança, amor, medo e ódio, talvez os mais eficientes sejam os negativos. Medo e ódio, né? Com modo de manipular as massas, de empurrar numa determinada direção, etc. É o medo e o ódio que vão nessa direção aí.
que fazem esse tipo de coisa. Então, os movimentos, quer dizer, todas as forças da extrema-direita que surgiram ali, ganharam forma ali ao redor de 2015, 2016, e já o sentimento antipetista que havia em 2013, 2014, eles se baseiam nos grandes sentimentos, né? O medo, que é basicamente, que foi transformado no Brasil, sobretudo, numa espécie, pela extrema-direita, de pânico moral, né? Pânico moral fundamental que orientou tudo isso, e o ódio, né? O ódio por várias razões, o ódio por razão moral, decorrente do pânico moral, né? O kit gay, a mamadeira de piroca, esses estão violando as nossas criancinhas, etc, etc. E o ódio que é o ódio moral não religioso, que é com os corruptos, né? Acabou com o Brasil, o PT destruiu a minha vida, etc. E, enfim, o ódio que é simplesmente o ódio do outro lado, o ódio dos comunistas, o ódio dos globalistas, o ódio à ciência, o ódio aos intelectuais, o ódio aos professores, o ódio ao STF, o ódio aos jornalistas, Aos e aí vai, artistas. né? Aos artistas, à área de cultura e tal. Então, vamos espalhando aí, a gente odeia. O ódio uma boa máquina de destruição. Ele é ruim para construir alguma coisa sobre ele depois, né? Sim. Longo prazo, aí as pessoas vão começar a se odiar, porque não tem mais inimigo para odiar, não dá certo. E também, eu acho que até de odiar a gente cansa também, né? Aparentemente, os brasileiros estão incansáveis nisso, né? Estão odiando seguidamente, intensamente, cada vez mais, desde 2013, né? Ódio no coração, vota com ódio no coração, toma decisões políticas no ódio no coração, resolve até matar-se, né? No caso da pandemia, resolve até matar-se com ódio no coração. É impressionante isso. Mas sim, ódio e medo são o pânico moral, né? O medo são fundamentais. Eles são, desculpa aí os crentes, mas são superiores ao amor. Entendeu? O amor é um bom sentimento para construir em cima, a esperança é um bom sentimento para construir alguma coisa. Mas para destruir, para fazer terra arrasada, para limpar os escombros, para poder recomeçar, fazer o game over e tal, ódio e medo são muito mais eficientes. Professor, fazendo um relacionamento entre a Lava Jato e o bolsonarismo em relação à estratégia de comunicação. Me pareceu que a Lava Jato ela se utilizou ainda de uma estratégia de comunicação mais tradicional, no sentido de ter o apoio da grande mídia, né? E exatamente por ser uma mídia mais tradicional e ter reguladores assim do jornalismo, seja televisivo, seja escrito, se tiver uma intenção de espalhar um ódio e medo muito grande, essa intenção ela é controlada, né? O bolsonarismo ele já partiu para uma outra estratégia de comunicação, que foi o uso das redes e das mídias sociais, né? Que aí sim parece incontrolável, né? Parece que, tipo assim, aí o ódio e o medo, se você quiser plantar ali, vai nascer e não tem como parar, pelo menos é o que parece. O senhor acha que a estratégia de comunicação via mídias sociais e redes sociais, e uma estratégia de comunicação mais contundente, ela é a nova tendência, os políticos vão ter que se adaptar a ela, ou o senhor acha que ainda dá para dar uma regulada, para deixar o ódio e medo atuando menos? O que o senhor acha? Não dá para expurgar o ódio o pânico, o medo de mídias digitais, porque não dá para expurgá-los da vida social. Então, como nós estamos vivendo digitalmente, né, o ódio e o medo não são uma coisa que é secretada pela plataforma, ela é produzida pelas pessoas que estão interagindo na plataforma. E seriam também em outro campo. Acho que não dá nem para opor assim, simplesmente os dois tipos, né? Como se fossem duas mídias. Mídias digitais versus a mídia tradicional. Porque não é assim que funciona, eu acho, hoje. Eu acho que existe até, claro, existem os meios de comunicação, os ambientes profissionais de comunicação aí no jornalismo, que também tem formas digitais. Também os jornalistas estão presentes nas plataformas,
apresentando, discutindo, debatendo ideias. As próprias empresas estão presentes nas plataformas. Então, as plataformas digitais não são alguma coisa a mais, certo? As outras coisas é que são alguma coisa a mais. As plataformas são a vida. Nós vivemos digitalmente. A política é digital. Não é que existe a vida online e a vida offline. Isso é uma concepção que, entendeu, valia entre 95 e 2005. Depois foi acabando. Em 2010 já acabou completamente. Não existe vida online e offline. Nossa vida é a mesma. Né? Ela é online, certo? E é também coisas que nós fazemos. Né? Nós temos saídas para... E o online significa coisa mais complicada do que pensávamos, porque antigamente parecia que era uma espécie de entrada na toca do coelho de Alice, né? Você entrava ali e ia para a internet. A mãe dizia, filha, sai da internet. Sim. Fica o dia todo na internet e tal. Acho que hoje nem se usa mais uma frase dessa, né? Saia da internet. Sair de onde? O que é a internet? Meu filho não tem a menor ideia do que é isso, né? Falar saia da internet, ele não vai saber o que é. Não sabe nem o que é essa coisa internet. Aliás, quando a pessoa falar internet, você sabe que é velho, né? Porque os jovens não têm internet. As pessoas estão no YouTube, mas também está no WhatsApp, né? Está com o Instagram aberto, está com o Facebook aberto, está com o Twitter aberto, está com o TikTok aberto, está com um monte de coisa aberta, embora esteja na sala sentado com você, ou esteja almoçando, ou esteja fazendo podcast, né? Todos os canais estão abertos e disponíveis e à nossa disposição. Então, ninguém sai de nada. Essa é a nossa própria condição. Então, tudo que acontece na vida acontece aqui. Né? Agora, além disso, tem também televisão, tem também outras coisas, tem os chamados ambientes profissionais da comunicação, né, que produzem. E é verdade, o lavajatismo conquistou as redações. O bolsonarismo não conquistou as redações dos jornais de referência. Os jornais de referência continuaram anti-bolsonaristas, já não eram simpáticos a Bolsonaro, né, continuaram anti-bolsonaristas, estão no extremo bolsonarismo, anti-bolsonarismo hoje, inclusive por causa de Bolsonaro. Né? Bolsonaro vai declarar a guerra aos ambientes profissionais da comunicação, certo? E tratá-los a pão e água, e a chicote, e a humilhações e agressões o tempo todo. Então, só piorou essa situação. Tá? Agora, essas relações foram lavajatistas, né? Continuam de alguma maneira sendo lavajatistas, no sentido de que, bom, tem muitas razões para isso. Por que isso? Né? As relações refletem uma mentalidade de classe média, uma classe média, estão muito mais, as próprias empresas estão muito mais ligadas a Faria Lima, tá certo? Do que Jardim Ângela, né? Dali que vêm os seus recursos, as mentalidades vêm daquele tipo de coisa, os jornalistas da elite, os príncipes de opinião são mais ligados a esse culturalmente a uma determinada classe social. Então, o lavajatismo parece ser uma proposta interessante. Aliás, era uma proposta interessante, certo? Não se precisava fazer era corromper a justiça para lutar contra a corrupção política, né? Isso foi o erro do lavajatismo. E é isso que o jornalismo não consegue também acompanhar e perceber, se dar conta disso. O jornalismo não. Hoje tem muitos jornalistas críticos. Digamos assim, uma posição inercial das redações dos grandes jornais que ainda aponta nessa direção. Hoje, bem menos do que antes. Isso era uma convicção indesafiável, né? Absolutamente desafiar, etc. Então, acho que, sim, os ambientes digitais são mais crispados, né, mais tensionados, porque ele é ocupado principalmente por amadores, não por profissionais. Não é ocupado, ele é ocupado por qualquer pessoa e não por intelectuais ou alguma coisa desse tipo. Não é um simpósio platônico, certo? Não é um congresso de especialistas, não, é a vida como ela é, o mundo da vida rolando aí à solta, a 100 por hora, certo? E de punhos crispados por causa disso tudo, da polarização política, do ódio político que aqui é alimentado, manifestado e organizado, por exemplo. Então, não dá para imaginar que o ódio vai ser drenado de mídias digitais de algum modo, tem que ser por intervenção legal. Não vai ser porque não vai ser drenado das pessoas. As pessoas continuam
com muito ódio no coração, votando com ódio no coração, tweetando com ódio no coração, fazendo podcast com ódio no coração. As pessoas A gente não. viciaram em ódio. Não, vocês não. Estou falando que as pessoas viciaram em ódio, né? Oi. Professor, depois dessa avalanche da influência das redes sociais, do WhatsApp, principalmente o WhatsApp mesmo no Brasil, né? Nas eleições de 2018, foi com muita pompa, muitos seminários e discursos lá para a imprensa que o TSE, o STF, buscou tentar controlar isso, principalmente para as eleições de 2020. Controlou? É controlável? Ou o jogo é esse mesmo? E é impossível controlar esse ódio? Ora, essa é uma resposta que não pode ser simples, né? Sim ou não. Pelas razões todas que eu apresentei aqui, a primeira resposta seria não. As pessoas querem, estão polarizadas, estão tensionadas, estão vivendo a política dessa maneira, não é possível expurgar isso apenas de plataformas, né? Não vai acontecer. E toda vez que alguém fecha uma porta, alguém abre uma janela. E a janela vira nova porta e é impossível. A pergunta de sempre, vão acabar as fake news? Não vão acabar as fake news por uma razão básica. Não vão acabar as fake news porque as pessoas adoram fake news. Quem não gosta de fake news somos nós. Né? Mas as pessoas, em geral, adoram fake news. Se as pessoas não adorassem fake news, não consumiam fake news, não espalhavam fake news, porque fontes qualificadas de informação não faltam no Brasil nesse momento. Nunca houve outro momento na história da humanidade com tanta informação política de qualidade disponível, facilmente acessível. Né? Muita gente produzindo informação política de qualidade. Então, as pessoas não estão interessadas em informação política de qualidade. A maior parte das pessoas estão interessadas em informação política que, de alguma maneira, se evite a dissonância cognitiva. Né? Não tem aí um desafio cognitivo, não seja contra-intuitiva na minha própria posição, que não me desafie, que não me deixe com raiva, né? Que não me deixe irritado. Então, eu quero evitar a dissonância cognitiva e adotar, digamos, aquilo que chama de viés de confirmação. Né? Uhum. É isso que é o fundamental. Tá? Então, esse elemento impede que acabe fake news. As pessoas gostam, as pessoas precisam disso para poder confirmar o seu ponto de vista. Enquanto estiverem ódio, vai ter fake news. Você pergunta, mas e aí, possível fazer alguma coisa? Sim, é possível fazer alguma coisa, eu acho. A prova disso é que hoje, digamos, o ambiente do Twitter e do Facebook é muito melhor do que era, sei lá, no final de 2020, né? As eleições americanas ali, ao redor das eleições americanas, quando as plataformas resolveram se meter no conteúdo e detectaram, por exemplo, um conjunto de notícias falsas, contas falsas, e gente produzindo, grandes líderes políticos produzindo ódio, né? Destilando ódio. Então, a intervenção do Twitter para tirar Trump, né? Agora o Facebook novamente impediu, baniu o Trump. O Twitter agora, o Trump tentou fazer uma outra conta alternativa, o Twitter fechou novamente. Isso todas são atitudes importantes que mostram isso. Muitos bolsonaristas importantes foram suspensos ou foram eliminados dessas redes. Isso ajuda a limpar um pouco. Né? Em vez de termos redes sociais, temos uma esgotosfera. Né? Ninguém quer uma esgotosfera, nem as plataformas, porque isso não é bom para os seus negócios. Né? Não é isso que eles desejam e perceberam que, no caso da pandemia, esses comportamentos, essas posições que foram toleradas, porque, afinal de contas, era só política, são perigosos para a vida de todo mundo. Né? Podem matar as pessoas. Então, tomar providência. Esse é um tipo de ação, por exemplo, que é muito efetiva. As próprias plataformas, de alguma maneira, fazerem intervenções, mínimas intervenções, mas intervenções decisivas para poder, de alguma maneira, sanear, né, o ambiente político e torná-lo, assim, democraticamente aceitável, com nível de tolerância e divergência que seja tolerável, mas não no nível espaço político organizado em torno do engano, em torno da má-fé, em torno da manipulação. Né? Isso é fundamental.
Outra experiência que nós vimos, que teve bastante efeito no caso brasileiro, foi o inquérito do STF. Né? Porque eu acho que, enfim, eles entenderam o básico. Os pesquisadores de comunicação política vêm dizendo desde 2018. Né? Na verdade, a analogia melhor para isso, disse isso numa palestra que eu fiz na CPI das fake news que teve em São Paulo. E tinha uns militares com cargo lá que faziam isso, que vieram me perguntar sobre fake news. Então, eu falei, a analogia que eu faço é a mesma analogia que os militares fazem com relação à droga, entendeu? Não adianta você punir o consumidor na ponta, você só vai encher a cadeia. No caso, se for punir o consumidor de fake news, vai prender as nossas tias. Eu não quero que as nossas tias sejam presas, né? Eventualmente o pai da gente, a mãe da gente, então eu não quero que eles sejam presos. Então não é para isso que é a coisa. Mesmo que foram presos, outros surgirão no mesmo lugar para consumir também. Então, como é que lida? É a mesma resposta que vocês têm. Qual é a resposta que tem? Você tem que ir para o grande fabricante, né? o grande laboratório, né, que refina a cocaína. É isso que tem que ser desmantelado, né? É o grande traficante. Então, se você vai no grande falsário de informação, certo? Que não é um falsário pequenininho de informação que vai afetar alguma coisa. Dificilmente uma fake news importante surgiu do zero à padaria, né? Muito provavelmente foi organizado isso. Nós aprendemos na CPI da fake news, organizado pelo Gabinete do Ódio, ou seja, tem um conjunto de pessoas financiadas, então tem os financiadores do tráfico, da circulação da droga, né? Tem financiada pesadamente, né? Organizado, tem um centro de coordenação, né, de conteúdo, certo? E tem os distribuidores, os grandes distribuidores, os grandes hubs digitais que distribuem isso. Né? E tem a infraestrutura pelo qual transcorre, tem uma logística. Os grupos do WhatsApp, por exemplo, Bolsonaro, a gente monitora muitos deles, né? Monitora centenas deles. Nós temos os 2 ou 3 laboratórios no NCT de Democracia Digital, monitorando grupos de WhatsApp de bolsonaristas, no WhatsApp e no Telegram. Né? As centenas, tem umas fazendinhas lá monitorando isso. Aqueles grupos não são desorganizados, nem são espontâneos. Tem sempre um sujeito que é um número de telefone, porque é fácil detectar isso, um número de telefone que está presente ali em 20, 30 daqueles grupos. Né? E ele é o hub, ele aponta ali, ele recebe a mensagem e ele solta. É assim que sai dos grupos para chegar no grupo nosso da família, em que uma tia bolsonarista vai mandar para a gente aquele vídeo. Ou seja, chegará em todos nós através disso. Mas até chegar nela, aquilo teve uma logística de distribuição. Então você tem tudo ali, né? Como no tráfico. Você tem aviãozinho, você tem o traficante, o dono da boca, você tem o grande traficante, você tem o falsário. É o cara que falsifica, faz a droga lá. Então, é isso. É uma atividade de gangsters, né? Uma atividade de gangue. Precisa de muita gente para montar essa rede de distribuição. E essa rede pode ser detectada. Né? Qualquer pesquisador desse aí pode dizer para você, olha, isso partiu daqui, chegou ali, passou para lá, saiu dessa plataforma, foi para aquela outra, porque é interplataforma, né? Pode vir do YouTube, depois passar para o WhatsApp, ou do WhatsApp, mas o link está para o YouTube, etc. É isso. O que o inquérito do STF fez foi detectar grandes financiadores, e aí foi atrás de um monte de velho da Havan e companhia, né? Detectou os grandes falsários, grandes contas, né? Os youtubers bolsonaristas que vivem disso, né? E donos de sites de fake news, que vivem de produzir isso em grande escala, inclusive se monetizar com isso, e os grandes distribuidores, que aí deixaram para lá, porque a grande parte disso aí é gente com mandato político, que foi eleita justamente por isso, porque são grandes distribuidores de informação, no seu próprio benefício. Produziam efeito? Produziam. Aí, mexer nisso. Se tivesse feito isso antes, talvez tivéssemos um outro resultado no passado. Mas é possível fazer alguma coisa indo atrás dos grandes falsificadores de informação e dos grandes distribuidores de informação falsa. Entendi. Professor, tem uma palavra que ela causou um alvoroço no nosso grupo essa semana,
porque ela é polissêmica, né? E eu abordei ela numa visão que eu acho que é a visão do senhor, porque eu peguei essa visão de algumas palestras de leituras, né, que eu fiz. Mas aí eu falei, olha, eu quero abordar esse assunto. E quase eu fui cancelado dentro do nosso grupo interno lá. Não, não aborda isso, que você pode afastar pessoas, as pessoas têm melindre, etc. Eu queria colocar essa bola no chão, pedindo para o senhor definir esse termo e trocar um pouco de ideia sobre ele, que é o termo identitarismo. Afinal, o que é? Vamos colocar essa bola no chão para ver sobre o que nós estamos falando. Bom, então vamos separar. Primeiro tem as chamadas políticas identitárias, certo? Sim. Políticas identitárias, identity politics, é uma posição a respeito do que pode fazer como tática política os chamados grupos identitários, que nós aqui chamamos tradicionalmente de minorias, né? Minorias políticas. Grupos que se organizam por pertinências específicas política, e, em geral, são grupos minoritários, no sentido que nós damos em ciência política a ideia de minoria, né? Pode ser até majoritário do ponto de vista demográfico, por exemplo, como mulheres, né? São minoritários no sentido que significa no acesso ao poder político, por exemplo. Okay? Então, se trata disso. Bom, nós temos o movimento das minorias, como é que as minorias se viram na democracia? Mas minorias podem ser recortadas de várias maneiras, né? Minoria, a forma mais clássica que nós conhecemos na tradição marxista é a classe social. Então, os pobres, ou seja, o conjunto na definição gramsciana, né? O conjunto dos subalternos de uma sociedade dividida em classe, isso é uma minoria política. Tem alternativas a esse nome. Gramsci, por exemplo, não usa minoria e maioria, mas usa a expressão alternativo e hegemônico, né? Desculpa, hegemônico e subalterno. Então, são os grupos subalternos, certo? Contra os hegemônicos. É isso. Então, minorias ou subalternos pode ser organizado de várias maneiras. Uma delas é a classe social, é aquilo mais tradicional que nós vimos lidando. Mais recentemente, se começa a falar também de outros grupos subalternos ou minoritários. E aí, o que os vincula é algum tipo de identidade, ou seja, algum aspecto, que é uma dimensão importante para esses grupos, que é a dimensão comum que os liga, né? Aquela dimensão que os acomuna. E aí, nesse contexto é que surgem o termo política identitária para falar desses grupos. Especificamente, se fala de grupos feministas, né? Claro, tem vários tipos de feminismos, se fala de feminismos específicos, né? Como o Red Fem, por exemplo. Falamos de grupos antirracistas, muitos grupos desses antirracistas, muitos movimentos desses, numa nova versão dos grupos antirracistas. Falamos de grupos identitários de gênero, de orientação sexual, né? E aí tem a questão dos homossexuais e outras questões que foram se acrescentando a isso nesse conjunto grande do LGBT+, né? Mas é um aspecto bastante amplo. Qual é a diferença desses grupos para os grupos minoritários, hegemônicos da sua luta política anterior? Bom, a diferença é que resolveram que essa pertinência, a pertinência identitária, ela é uma pertinência que se coloca acima das outras pertinências na hora de produzir a luta. As pessoas têm uma identidade, aquilo com que elas se colocam no mundo. E essa identidade, de uma maneira, é uma identidade existencial. Eu sou um homem negro. Bom, esse é um homem negro. Quer acrescentar alguma coisa? É um homem negro homossexual. Aí você acrescenta uma outra coisa. Você luta por essa identidade. Ok? E aí, tudo bem. Se luta por minorias políticas há muito tempo, muito antes de inventar políticas identitárias, certo? Nesse sentido, inclusive, nem Mandela, nem Luther King são identitários, não pode ser. Nem as sufragistas eram identitárias. Eles lutam com outras armas, com outros conceitos, com outras noções, etc. Os chamados de identitários, portanto, é a evolução aí desse premissa das lutas identitárias que foi estabelecida, e aí o grupo se organiza a partir disso, né? Com algumas premissas que foram sendo construídas que se tornaram problemáticas do ponto de vista democrático, do meu ponto de vista, as premissas identitárias. Quais são essas premissas? Primeiro, elas são uma afirmação
digamos, exacerbada do particularismo e uma perda cada vez maior da noção de universal. Então, por exemplo, se você luta, digamos, pelos pobres, pegar o problema da luta de classes, né? O pressuposto básico é que os pobres sofrem uma injustiça porque eles são explorados, certo? Há alguma coisa que deveria ser comum, que é a distribuição da riqueza, todos deveriam ter acesso a isso, mas isso é um valor universal, todos precisam ter isso, porque isso é a própria, de Marx, a própria expressão material da vida, do trabalho. Então, ele tem direito de usufruir do bem, da riqueza, etc. Essa é uma concepção, mas tem um universalismo por parte disso. Ou você pode, por exemplo, pensar como Martin Luther King, que diz, bom, o meu sonho é ter uma sociedade que os meus filhos não sejam tratados, julgados pela cor da sua pele, mas pelo seu caráter. Ora, a ideia do caráter é universal, existe um universal aqui. Existe também uma outra coisa, quer dizer, um reconhecimento da sociedade como um todo. Então, eu acho que há aqui uma injustiça, porque o meu grupo, certo? Não tem o que os outros têm e que é justo que todos tenham. Então, nós queremos uma recomposição disso. A justiça se dá quando ninguém fica para trás, quando os outros grupos têm acesso à justiça. Então, nós lutamos por isso. Então, tá, uma coisa... Aí você diz, como é que funciona na prática? Simples, você luta contra o racismo. Bom, nós estamos do mesmo lado. Por que luta contra o racismo? Porque o racismo é uma forma de humilhação, de negação de um determinado grupo, em razão de raça, ou de razão daquilo que é considerado raça nele. Então, um grupo é condenado a ter menos do que outro, ter menos direitos, ele tem menos reconhecimento, certo? Ele tem menos respeito do que outros grupos. Não é justo. É uma coisa injusta. É preciso restituir isso. A luta contra o racismo é uma luta para que toda a sociedade compartilhe de maneira justa os seus recursos, todos os seus recursos, certo? Com relação a isso. Luta contra a luta feminista. A luta feminista também é uma luta absolutamente justa. As mulheres, é impressionante que no final do século XX, nós temos metade da humanidade com razões justificadas para ter medo da outra metade. Ou metade da humanidade que tem menos recursos, tem menos qualidade de vida, inclusive, né? Porque como tem medo, tem menos qualidade de vida, tem menos qualidade de vida do que a outra metade, que ganha menos do que a outra metade, e tem menos chances de realização profissional do que a outra metade. Não tem cabimento. Então, nossa luta não é contra os homens, nossa luta é para que as mulheres tenham, como no caso do racismo, tenham direito às mesmas coisas que os outros. Exatamente isso. É uma luta pela igualdade, nesse sentido absolutamente democrático. Não quer um centavo a mais, quer simplesmente aquilo que é justo, é dado a todos. O gênero não pode ser um elemento fundamental para discriminar a pessoa. Como raça não pode ser um elemento para discriminar pessoas. A pessoa não pode ser discriminada de nenhuma pertinência, inclusive essa. Não é possível. E, nesse caso, se o racismo foi criado pelos brancos, porque dele se beneficia, os brancos têm que ajudar a resolver. O machismo é um problema dos homens, porque os homens não são machistas, então os homens têm que ajudar a resolver. Tem que resolver esse problema. E o problema é deles. Precisa construir uma sociedade que seja igualitária e justa para as mulheres viverem nela com a mesma qualidade de vida dos homens. E com direito às mesmas coisas. Ok? Tudo bem. Isso é uma pauta. A outra pauta é, se você me chamar, então, para fazer uma luta contra o racismo, eu vou. Se você me chamar para fazer uma luta contra o machismo, eu vou. Se você me chamar para fazer uma luta contra os brancos, eu não vou. Se você me chamar para fazer uma luta contra os homens, eu não vou. Há uma diferença enorme entre as duas lutas. Essa segunda é a luta identitária. A luta identitária é a luta de um sujeito que cansou de lutar pela igualdade. Ele acha que não vai vir mais igualdade, não existe igualdade, ninguém vai dar nada, ninguém vai ceder nada. Eu vou tomar. O único jeito que tem é se eu puder juntar aqui força suficiente para tomar, porque senão não vai ser. E não só, e nós somos desiguais mesmo. Você é o meu opressor e você tem que pagar por isso. Então não tem a possibilidade de reconciliação, de construir uma sociedade para todos. Não dá para dividir.
cada um fica na sua. Cada um fica na sua parte. É de alguma maneira, uma resignação à própria situação da desigualdade. Mas cada um tem que juntar força. Eu preciso de força para poder fazer isso. Então, ninguém larga a mão de ninguém. Mas ninguém significa só nós. Nós fazemos um círculo ao nosso redor, dentro estamos nós, fora estão os outros. Os outros não são pessoas que podem vir em nosso amparo. Os outros são todos adversários. Todos são adversários. Os outros só têm condições de dar um passo para cá ou ser mais ou menos aceitos se aceitar primeiro. Eles não podem, tem um conjunto de regras, né? Eles não podem ser protagonistas, ele tem que todo o tempo se desconstruir, ele tem que aceitar que todo homem é estuprador, tem que aceitar que todo branco é racista, tem que aceitar que... Então você faz uma fiera, uma lista imensa de penitências que o outro tem que fazer. Você diz, mas eu não sou machista. Não, você tem que aceitar que todo homem é um estuprador. Mas como? Por que eu tenho que aceitar isso? Mas eu não sou racista. Não, você tem que aceitar. Todo branco é racista. Primeiro, começamos por aí, por essa premissa. Mas não posso aceitar isso. Como é que eu posso aceitar uma premissa dessa? Aí fica parecendo aquela coisa lá da fábula do cordeiro e do lobo, né? O cordeiro está lá bebendo água, o lobo já tinha decidido que ia comê-lo, né? Bebendo água, dizendo, você está sujando a água que eu estou bebendo, disse o lobo. Como é que eu estou sujando essa água, senhor? Se eu estou bebendo do lado de baixo, o senhor está do lado de cima. Aí ele disse assim, mas você falou mal de mim. Como eu falei mal de... Eu soube que você falou mal de mim. Como eu falei mal de mim, senhor? Eu acabei de nascer, sou um cordeirinho recém-nascido. Não, então se não foi você, foi seu pai, ou foi sua mãe, ou foi um parente seu, ou foi o cachorro do pastor que cuida de você, etc. E com isso comeu, né? É chamada a última razão do lobo. Então, mas eu não sou racista, não tenho, você não é, mas os homens são racistas. Então você tem que pagar por todos eles. Mas eu não sou racista. Você não é racista, mas os seus antepassados escravizaram os meus. Logo você tem que pagar por isso. Agora você tem que ceder alguma coisa para isso. Esse é o problema da política identitária. A fragmentação fundamental. É um mundo em que não é feito para ser compartilhado. Ele não pode ser compartilhado. E a posição com relação aos outros é sempre uma posição de luta. Veja, por exemplo, a tática de comunicação política do Martin Luther King, né? Temos nós, os negros, que sofremos a opressão porque não temos direitos civis, certo? Como é que a gente vai fazer uma minoria se transformar em maioria, ou pelo menos ter os seus direitos respeitados? Se a minoria fosse forte, não seria minoria. Se ela é minoria, é porque ela é fraca. Como é que ela faz? É preciso, então, olhar para os que não somos nós, ao redor, e fazer distinções entre, primeiro, aqueles que não são nós, mas são simpáticos a nós. Fazemos um ciclo aí, vamos nos aproximar dele. Depois fazemos um ciclo mais amplo entre aqueles que não são nós, não são simpáticos a nós, mas eles são capazes de entender as nossas reivindicações, né? Se nós traduzirmos essas reivindicações em uma linguagem que eles entendam, como, por exemplo, a linguagem da democracia, que é o que o Luther King é o mestre em fazer. A linguagem dos direitos, a linguagem universal, portanto, dos direitos, da dignidade, dos valores universais. Era um humanista, então ele faz essa linguagem. Aquelas pessoas podem ser demovidas para vir do nosso lado. Então a gente faz isso. No extremo ficam aqueles que nunca vão ser do nosso lado. Eles têm alta convicção racista. Esses é que precisam ser isolados, não nós. Então nós vamos fazer um ciclo pequenininho, só nós, e cercado de inimigos por todos os lados. Todos os inimigos que a gente puder, a gente cerca. E aquele que era simpático, a gente vai pisar no pé dele para ele também ficar inimigo nosso. Isso é uma tática mortal, né? Nunca vai para lugar nenhum. A outra tática é melhor, porque não for a marcha de Luther King, ficavam pessoas, você vê os filmes de hoje, pessoas esperando na beira do asfalto para poder ir juntos. Homens e mulheres brancos também. Certo? Não há possibilidade de avançar sem você ganhar aliados do outro lado. As pessoas não é questão de serem você. Ser você é identidade. Mas a pessoa não precisa ser você para sentir a sua dor, para se compadecer ou para achar que lutar com você é uma obrigação democrática. Por muitos anos eu lutei, né? Eu sou muito amigo de João Willis, fui professor de João Willis, etc. Por muitos anos, a grande treta online era a questão homossexual. E havia esforço de legislação e de militância contra os homossexuais.
Então, por muito tempo, eu enfrentei essa luta ao lado dos homossexuais. Malafaia, Feliciano e o Pombeleiro tinham certeza. Era assim, o Twitter era assim, metade achava que eu era homossexual e a outra metade achava que eu era João Willis. Tá? Eu era só o João. Não havia outra posição. Por quê? Porque numa posição identitária, você só luta se você for idêntico. Você não luta pelos direitos dos outros, porque você não pode lutar por princípios. Mas chegou no momento que eu cansei de explicar que eu não era homossexual. É inútil explicar para isso, porque pessoas que lutam por interesses não entendem quem luta por princípios. Mas os princípios são universais. Me parece absolutamente inaceitável para um democrata liberal que no século XXI homens homossexuais, mulheres homossexuais sejam tratados como cidadãos com menos direitos do que os outros. Isso é um problema de democracia. Isso não é um problema dos homossexuais. Da mesma maneira, é um absurdo que no século XXI mulheres sejam tratadas com menos direitos, mulheres têm menos direitos que homens. Isso não tem cabimento. Então se luta por princípio. Mas se você fizer um círculo dizendo, fica aqui dentro os nossos, e só os nossos falam por nós. Só os nossos falam, em primeiro lugar, né, o lugar de fala. Depois só os nossos falam, os outros calam e sofrem a penitência. Se desconstrua aí, penitenciar, né? O tempo todo ali, fazendo penitência, caminhadas da vergonha, etc. E os outros lá, nós todos os odiamos o tempo todo. Isso é uma tática de autodestruição do ponto de vista da comunicação política. De autodestruição. Você vê isso que eu chamo de identitarismo. Identitarismo é essa posição, né, que destrói a possibilidade de laços universais de solidariedade, né, que impede que outros grupos que estão do seu lado, mas que não são você, possam lutar por você. Porque o identitarismo é o vocêísmo, né? É só você por você, nós por nós, e mais ninguém. Os outros são todos inimigos, tem que ser humilhados. Né? Aí é o lumenismo e o concaísmo, né? O dedo na cara, né? A humilhação, o direito à humilhação, etc. Deixa eu só fazer uma explicação aqui sobre a nossa discussão, né? Que a gente discutiu ontem no grupo, é que é o seguinte, na verdade... o meu ponto que eu conversei com o Caio é que eu ouço muita gente falando e escrevendo que a forma de você trazer a igualdade, tanto de gênero quanto racial e etc., seria via economia, né? Você vê muitos discursos que, por exemplo, se todo mundo tiver um emprego, se todo mundo tiver um nível educacional razoável, todos os preconceitos vão diminuir. E, assim, na minha percepção, eu acho impossível você ter uma democratização do pertencimento do discurso, seja o discurso político, o discurso estético, o discurso artístico, sem você esbarrar em um reforço da identidade, né? Então, assim, na verdade, essa é a nossa discussão, né? Eu concordo com tudo que o senhor falou, mas... o que eu discordo é dessa parte, desses acadêmicos e pessoal de internet mesmo, que acha assim, que a economia ela é a infraestrutura que vai trazer todas as coisas, entendeu? Esse é o debate aqui do político. Essa é a posição marxista clássica, que o problema é basicamente o problema de classe. Você resolve o problema da classe, as pessoas ficam todas iguais e as pessoas não... Bom, o maior desmentido disso é a situação dos homossexuais em países socialistas, né? Então, sim. Não é. Do ponto de vista do gênero, sim. Eu acho que o socialismo trouxe muita igualdade para as mulheres, né? Mas, por exemplo, do gênero, não. Né? Não sei de raça, porque eu não sei de experiências de sociedades multiculturais socialistas. De gênero, certamente houve uma mudança enorme. Mas de raça, certamente não. Provavelmente religiosa, idem, né? Porque a religião não tinha nenhuma chance. Então, tem desigualdades que não se resolvem com isso. Historicamente, não pode ser resolvido com isso. Nem podemos ficar sentados esperando fazer uma coisa para depois fazer outra, né? Sim. Eu concordo. Óbvio que não. Eu preciso lutar por direitos? Sim. Por exemplo, o grupo que mais avançou em termos de direito, porque também estava tão sem direito recentemente, são os homossexuais, né? No mundo todo. No Brasil, só por via judiciária. Né? Em outros lugares, por via legislação, né? Legislativa. Ou por políticas públicas e tal. Mas avançou enormemente. E não avançou porque homossexuais chegaram a cargos de poder e puxaram os outros, né? Uma sobe e depois puxa todas as outras. Não foi por isso, não. Foi porque, veja a composição do STF. Né? Aparentemente, um monte de velho, branco, hétero, barrigudo e rico,
resolveu que os homossexuais também tinham direitos iguais aos outros. Sim. Mas na concepção hiperidentitária, esses sujeitos nem valem nada. Uhum. Nem valem nada. Não vale, eles são republicanamente imprestáveis. Pois a prova fundamental é essa, né? Se você luta por princípios e quer lutar por princípios, você reconhece isso. Assim como mulheres. Eu vejo de vez em quando lá as ministras do STF dando carraspana nos ministros sobre a questão de respeito às mulheres, etc, etc. Né? Certamente é. Mas questões relacionadas aos direitos reprodutivos, por exemplo, raramente chegaram ao STF ainda, né? Sim. Mas certamente, né, não precisa ser mulher. Se você for contar só com o voto das mulheres, no STF você não vai para lugar nenhum. Você tem que contar com o voto de todo mundo que crê em determinadas premissas. Então você precisa compartilhar, construir o quê? Construir empatia. Você precisa convencer o outro deliberativamente, respeitando, né, olhando nos olhos e reconhecendo o outro como um sujeito válido. O sujeito tem objeções, eu ofereço argumentos. Tem um determinado momento que o sujeito não cede argumentos, mas para isso temos uma Constituição. Né? Já estão constitucionalizados alguns princípios básicos de igualdade, não identitários, de igualdade geral, em que todas as pessoas são iguais. É disso que nós vivemos, não do fato de que todas as pessoas são diferentes. A diferença ou a diversidade são importantes, mas elas não são adversários da igualdade, não podem ser. Senão, um outro vai usar a diferença para produzir a desigualdade também, do mesmo jeito que eu quero para produzir a igualdade. Não pode ser. O importante é o princípio da igualdade. Estabelecido a igualdade, as diferenças podem se estabelecer. E, inclusive, é preciso fazer com a diferença que ninguém fique para trás porque é diferente, como no caso dos homossexuais. Né, que ficar para trás tinham não sei quantos direitos a menos do que as pessoas que eram heterossexuais. Né? Eu estou falando de direitos, nem estou falando de outras coisas como reconhecimento, né? Que é um outro tipo, uma outra camada de valores, estima social, né? Que é outra camada de valores, e respeito é outra camada de valores, que também é igualmente importante, mas que é fundamental se fazer. Né? Mesma coisa, mas se você assumir o discurso que o imprescindível é a identidade. Não, o imprescindível não é a identidade. O imprescindível é a igualdade. O imprescindível é construir caminhos que façam com que ninguém seja deixado para trás em nenhum tipo de sociedade. E a democracia é assim mesmo. Ela foi sendo feita aos pedaços. Era um joguinho em que se jogavam só os proprietários de terra, né? Quando surge a democracia moderna. Só eles tomavam decisões. Nos gregos, eram de quem podia pegar uma espada e ir para a luta, portanto, mulher não, criança não. Né? O avanço é esse. A primeira revolução que teve, a revolução democrática, no interior da democracia, foi de classe. Né? Vamos incluir os trabalhadores. Como é que os trabalhadores não fazem parte da democracia, dos cidadãos plenos? Se incluir, então. Tivemos as grandes revoluções para a inclusão dos trabalhadores do século XIX e o século XX, certo? Inclusive, com outras revoluções, não sei, mas houve uma grande revolução para incluir os trabalhadores na democracia. Depois disso, tivemos outras, o sufragismo. Pô, quando foi que tem lugares que as mulheres começaram a votar nos anos 70. Né? Isso não é longe, não, eles são cantores da Suíça. Né? Então, nossa, né? houve um grande incluir um gênero que é a metade da humanidade no pacote, outra revolução, né, para incluir isso aí. No caso dos americanos, teve a questão dos direitos civis, dos negros. Né? Então, outra revolução. Provavelmente nós veremos em breve revoluções religiosas também. A possibilidade de reconhecer um muçulmano que vive no país ocidental também liberdades, né? O problema dos véus, o problema de tudo que está acontecendo hoje na Europa. Tem esse problema da diferença. Temos outra revolução, a revolução, digamos, relacionada à orientação sexual, acontecendo ao mesmo tempo. Isso tudo faz parte do pacote democrático. Se você colocar isso em perspectiva democrática, você tem o princípio, nós somos universalistas, nós acreditamos em valores, em princípio que tem que valer para todo mundo. O que nós não queremos é ter um direito a menos, nenhum direito a menos. Isso é fundamental. Nenhum direito a menos significa que você reconhece os direitos, certo? Mas se o argumento por cima for uma lutar contra os brancos ou lutar contra os homens, porque não podemos compartilhar o mundo, temos que... Para onde vamos? Não vamos. Não vai. Simplesmente não vai. Então, a guerra identitária é isso. A guerra identitária não é democrática. A guerra identitária é um grupo de identitários, que são basicamente autoritários, portanto,
pouco afeitos à democracia, pouco dispostos a deliberar, pouco dispostos a escutar o outro, e preconceituosos, que olha para um sujeito e pela cor da pele dele decide se ele é um parceiro ou não, se ele é um sujeito digno ou não, se ele pode ser um sujeito que cabe na minha república imaginária ou não, pela cor da pele. E se ele for branco, não entra. Se ele for cis, cis não entra. Se ele for... não, aí você vai colocando pedágios, né? Pedágios que a extrema-direita não coloca. A extrema-direita ardilosa não coloca. Você está sofrendo lá, sim, o pessoal das cotas me expulsou, vem para cá, aqui não tem isso, aqui você pode dizer o que quiser, diga coisa mais horrível sobre negros, que está legal, você pode dizer a coisa mais horrível sobre pobres, sobre mulheres, que não sei o que, está legal, nós somos amparo para você. A gente não cobra essas taxas que eles cobram. Professor, identitários, né, expulsam. Pois não. Puxando um gancho aí para essa questão de deliberação, enfim, de extrema-direita, de democracia. O senhor teria algum tempinho ainda, a gente está acabando, o senhor talvez ultrapassou, teria algum tempinho ainda para a última pergunta em relação, que a gente queria muito fazer sobre 2022, assim, uma coisa mais rapidinha para a gente partir para o final, porque, assim, ou não? professor, a gente tem o momento final do programa, então seriam duas coisas, seria a pergunta e depois o momento final do programa. O senhor consegue mais uma pergunta ou quer que a gente vá para o momento final do programa? Essa é a pergunta. Pode ser uma pergunta, agora a resposta vai ser mais curta, tá bom? Tá. Ótimo, Pode ir, Lívia. Professor, agora vamos falar com um profissional de teoria da comunicação. Explicitamente, pensando em 2022, qual candidato e as suas equipes que o senhor acha, como profissional, que está com a estratégia de comunicação que mais se encaixa no que nós estamos vivendo hoje? Em relação a tudo, em relação à mídia e rede social, em relação à situação pandêmica, em relação a alianças também. O que o senhor acha para 2022, hoje? É difícil dizer, porque assim, tem algumas candidaturas já postas, né? Sim. A de Bolsonaro, a de Lula e a de Ciro. Estão explicitamente assumidas aí como candidatos, né? Eu acho interessante, inclusive, que Ciro tenha saído, né? Explícita, decidido se apresentar e tal, e não ficar nessa conversa e tal, porque Lula e Bolsonaro claramente já estavam candidatados. Achei também interessante que é um sintoma do nosso tempo, que Lula tenha decidido a coordenação de comunicação digital antes da coordenação de campanha, né? Não sabe quem vai ser o coordenador da campanha de Lula, mas já sabemos que Franklin Martins vai fazer a campanha digital. Então, olha, que coisa impressionante, tudo vindo de Lula, do PT, que tinha um maior desprezo pelo mundo digital, né? Pela comunicação digital. Lula foi descobrir a comunicação digital na prisão, ao redor da prisão, né? Não usava isso aí, usava muito pouco. Dilma nunca usou. Então, é impressionante esse tipo de coisa aí. Então, estão lançadas as campanhas. Claro que as vantagens todas estão com os Bolsonaros, né? Falo Bolsonaro porque eles governam de quatro, são 4 pessoas, 4 entidades, e cada um com as autoridades aí são muito bons no que fazem na comunicação. Na verdade, os 3 deles, né? O pai vai junto. Uhum. Os filhos montaram uma infraestrutura. Então, eles estão lá na frente, com uma desvantagem, porque já não é mais surpresa, entendeu? Em 2018, ele pegou o sistema político, não os pesquisadores de comunicação digital, mas o sistema político foi apanhado de surpresa, né? O Alckmin com aquele latifúndio de tempo de televisão, né? E Bolsonaro com nada de tempo de televisão, e a experiência toda era essa, a esperança, né, da direita do centro é que quando chegar o horário da televisão, aí vamos virar a eleição. Não virou nada. Eu acho que, inclusive, quando terminou o horário eleitoral, Bolsonaro o Alckmin ainda era menor do que entrou naquele período. Acho que entrou com 5, saiu com 4, qualquer coisa desse tipo. Então, aquele momento ali, a estrutura digital do bolsonarismo, o bolsonarismo é digital, ele é atrasado na mentalidade, mas na metodologia ele é mais avançado, ele é o mais avançado, é a extrema-direita, como se demonstrou nos Estados Unidos, né? É a mais avançada. Então, eles têm uma infraestrutura já preparada para funcionar. Então, essa infraestrutura não foi desarticulada,
ela foi intensificada, inclusive financiada com recursos públicos, né? Um monte de assessor dos Bolsonaros e do governo, e agora também dos bolsonaristas, dos deputados bolsonaristas, que estão segurando essa comunicação digital. Então, vamos fazer, não foi desabilitada, vai ser, novamente, vai estar em ação em 2022. Como nós vimos naquela situação que os pesquisadores chamam de campanha permanente, né? Então, a campanha já está aí, ela só vai se reforçar no futuro, né? Então, eles saem na frente, porque ninguém tem essa infraestrutura que eles têm nesse momento. E é preciso fazê-la. O João Santana vai ter que fazer isso para Ciro o mais rapidamente possível, né? As campanhas hoje precisa ter cientista de dados, precisa ter gente de computação, precisa ter gente que raspa dados, para fazer análise de dados, etc. Precisa ter gente que mexe com inteligência artificial para fazer bots, precisa de um monte de coisas que não havia. Uma campanha que era uma campanha basicamente baseada em conteúdo e em gente de comunicação que sabia usar a televisão, né? Hoje vai ter que ter um outro tipo de estratégia. Aí precisa ver se a esquerda, o centro, quem quer que seja capaz de fazer isso, né? Eu sei que a equipe de Franklin Martins é competente. Ele mesmo não, né? Está online, então depende de quem vai de fato operacionalizar isso, como vai fazer. Tá? Então, de resto, os outros candidatos aí, claro que, imagino se Huck sair como candidato, ele provavelmente saberá montar equipes altamente eficientes nisso aí, porque ele é um cara mais jovem, mais antenado, mais ligado à tecnologia, então é capaz de fazer. Outros eu já não sei, né? Certamente ninguém vai de peito aberto, e peito aberto em 2022 significa apostando tudo em televisão, né? Para a campanha de 2020. Não vai. Você sabe que o player central hoje são mídias sociais. Então, acho que a aposta vai ser pesada nesse campo aí. Tá? Eu acho que, em termos de estratégia de comunicação, é essa. Isso que o João Santana está fazendo, todo dia soltar um filme, por exemplo, isso é interessante. Porque mesmo que ninguém veja esse filme agora, hoje lançou um filme sobre a biografia de Ciro no meio da CPI, das confusões, da repercussão da CPI da pandemia. Ninguém está prestando atenção nisso hoje. Não, mas material digital não desaparece, né? Ele forma estoque e você pode voltar a isso todo momento que quiser e reativar. Então é importante ter material para circular em mídias digitais o tempo todo, para circular no WhatsApp, etc. Né? Então, vamos ver. Os bolsonaristas estão lá na frente, mas as pessoas sabem como é o jogo hoje, né? Tem muito conhecimento acumulado sobre o jogo, então a política tradicional não vai ser apanhada de calças curtas em relação a isso. Tá? Claro que além digamos, de dominar a técnica, tem que saber dizer e ter conteúdo, né? Isso aí é uma coisa que nós veremos também. Vai depender muito de circunstâncias, né? Isso é uma eleição que vai depender muito de fatos, de eventos, que não é aquele tempo morto que você preenche com comunicação, né? Tem 15 coisas acontecendo no dia. Você tem que prestar atenção com essas coisas e reagir a elas. E essas são coisas aleatórias, né? Você não sabe o que vai sair de uma CPI, né? O que vai dizer o presidente Biden sobre o Brasil, as loucuras de Bolsonaro, as descobertas das investigações jornalísticas, muito território do surpreendente aí. É uma eleição ainda que não se sabe, está longe para poder decidir ainda qual vai ser as estratégias, os caminhos de criação do personagem, de produção da narrativa, o que é que vai acontecer, isso não. O que é preciso ter nesse momento, eu acho, é construir a infraestrutura. Sim, essa infraestrutura para formar os formigueiros digitais, né, você não vai ter isso não, na campanha. É isso. Tá bom. Caião, vamos chamar o professor para o nosso desafio? Agora é o momento Jânio Quadros. Professor, esse é o Momento Jânio, que é o quadro fixo do nosso programa. Seguinte, como o senhor sabe, o nosso ex-presidente Jânio Quadros, ele tinha o bucólico hábito de se comunicar oficialmente por meio de bilhetinhos escritos à mão. Qual que é a proposta? A gente quer que você se imagine hoje, maio de 2021, como o presidente do Brasil.
e que você escolha uma pessoa para mandar uma mensagem. Essa mensagem pode ser uma ordem, pode ser uma bronca, pode ser um agradecimento, pode ser uma oferta de cargo no seu governo, pode ser um pedido de socorro, pode ser qualquer coisa. E, claro, você vai ter que compartilhar com a gente tanto o destinatário quanto o conteúdo desse bilhete. Todo mundo que vem aqui no Política ao Quadrado tem o seu momento Jânio, é presidente por alguns minutos e dá o seu recado aí para alguém ou para um povo todo, fica a critério do senhor. Ixi. Um recado? Bom, então vou mandar um recado para o meu candidato a presidente da República, tá? Manda lá. Não, mas o senhor é o presidente da República. Isso, eu vou mandar para o cara que vai me substituir. Eu quero que me substitua como presidente da República. Vou mandar meu bilhete para o doutor Drauzio Varela. Drauzio, assuma, porra! Ótimo. Professor, excelente. Olha, quero agradecer muito em nome de todo mundo. Essa conversa foi maravilhosa. Eu espero, sinceramente, que a gente tenha o senhor outras vezes. Não vou nem falar outra vez. Geralmente eu falo assim, outra vez. Mas eu gostaria muito de ter o senhor outras vezes aqui. A conversa, ela vai para todos os lados. Enquanto o senhor estava falando, eu já estava pensando em 1000 coisas, mas o nosso tempo é curto, né? O tempo de todo mundo é escasso. Mas, assim, seja muito bem-vindo e espero que a gente se encontre outras vezes. Um beijo. Obrigado, Lívia. Muito gentis vocês, viu? Muito bom, gente. Adorei a conversa aí também com o professor. A gente conversou sobre comunicação política, sobre conceitos, né, do identitarismo super importante hoje. A gente conversou sobre eleições, sobre democracia, sobre sentimentos, né? Como é que os sentimentos são mobilizados pela política para atingir determinado fim, determinado projeto político. São todos assuntos fundamentais. Eu peço até que vocês sigam o professor, ele é um grande provocador lá do Twitter. É muito importante. Isso, a gente já segue, sigam lá também. É muito importante a gente ter esse elemento de racionalidade que às vezes quebra esse senso comum que impera, inclusive na grande mídia. Faltou muita coisa, claro. O professor, nessa semana, falou assim, ó, no Twitter dele: precisamos falar sobre bolsopetismo. Eu queria perguntar sobre isso, não dá tempo, mas então no próximo programa a gente conversa sobre esse tema. Foi outro debate que a gente teve, né, Caio? Outro debate super caloroso. Isso. Muitos debates. Mas é isso, volta com esse e muito mais assuntos. Muito obrigado por nos acompanhar. Continue nos seguindo nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, Política ao 2. E nas plataformas de streaming, estamos com Política ao Quadrado. Um grande abraço. Beijo, gente. Um abraço, gente. Foi um prazer, viu? Política ao Quadrado é uma produção independente ao quadrado. Ajude a gente. Acesse apoia.se/política ao 2. Apresentação de Lívia Carolina e Caio Barros. Técnica e vídeo, Cauê Pinto. Edição e mixagem, Bruno Rossetti. Produção, Germano Neto. Eu.